muito boa noite, boa noite, boa noite a todos bem-vindos, sejamos todos nós bem-vindos, né? Com a graça de Deus. E mais uma vez estamos aqui, né? Hoje sem aquela bagunça do começo da transmissão, né? Eu nem percebi que tinha ligado a câmera e comecei a bagunçar, arrumar todas as coisas aqui. Mas acontece, transmissão ao vivo é assim mesmo, né? De vez em quando acontecem umas barbaridades aí pelo caminho. Mas o importante é que nós estamos todos aqui, né? Nesta noite que começa, noite ainda bem iluminada pelo sol, mas uma noite abençoada com a graça de Deus para todos nós, né? No meio da semana, em termos, porque amanhã já é véspera de Natal, então a semana já terminou para muita gente, muitos não trabalham. Mas muitos trabalham, têm trabalho, precisam trabalhar, continuam trabalhando. Então, nosso respeito, nossa homenagem a todos que trabalham, né? Trabalham para que nós possamos ter nossa tranquilidade em nossos lares. Então, a eles sempre vamos ter muito respeito e sempre orar para que prossigam sempre firmes e fortes. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro desta quarta-feira, né? E vamos aqui já iniciando, dando boa noite de vocês, para vocês, boa noite de todos nós, para todos nós. O nosso querido Milton José Pinto dando aqui seu boa noite. Olha aí a Eide Santos também, o Eide Santos, que aí o Eide Santos aqui conosco. Um grande abraço, Eide. Também nós temos a Ivana Santa Rosa, a Denise Holland, a Geni Campanha, todos dando boa noite. Rony Lira dando o seu boa noite, a Bárbara Santana Nery dando boa noite, Newton, olha aí o Newton Roberto Miller, a noite abençoada, a Judélia Lima também, né? E vocês todos aí, vocês mesmos, que já entraram também, muitos de vocês já deixam lá seu like, né? Então é o que acontece, olha aí, o Milton, a Judélia, o Rony, a Vânia Souza, a Ivana, a Bárbara, Eide, o Roque Pinheiro, o Eduardo Augusto Lourenço. Boa noite, caro Eduardo. Um grande abraço para você, pessoal. Todo do Mensageiros de Luz aqui de Americana. Marina Mateus também conosco, né? Muito bom, muito bacana. E para todos nós hoje nós temos o Evangelho de hoje, continuando o capítulo, né? Não coloqueis a candeia sobre o alqueire, ou seja, né? Vamos falar sempre da nossa doutrina, quando for solicitado, quando achar conveniente, enfim, divulgar as verdades, né, aquilo que a doutrina coloca. E hoje nós vamos ver o não vades aos gentios, que são os itens 8, 9 e 10, ainda dentro de não ficar escondendo, né, a luz que ilumina o caminho de todos nós. Então, o Evangelho está aí, Joana de Ângeles chega aqui conosco, também hoje. E a pergunta 168, vinde a mim todos vós que vos encontrais aflitos. E ouvimos muito isso, né? A quais aflitos o mestre se referia? A quais aflitos? É o que Joana vai então colocar para todos nós. E aproveitando então, vamos aqui já cumprimentando os aniversariantes do dia, né? A Vânia Souza, que é de Cajamar, a Tamires Veiga de Cássia, Minas Gerais, a Sônia Lofier de Manaus, olha aí, Sônia de Manaus. O Ricardo Moraes, que é de Americana, a Laís Ramos, de Americana, Fernando Dias, de Americana, que é o Fernando Barman também, de Americana, ele que faz trabalho, faz um buffet muito bom para festas, né? Churrasco e tal. Jailson Cordeiro também, que eu não tenho aqui a cidade de onde ele é. Mas para todos vocês, nossos abraços enormes, carinhosos, de muita saúde, muita paz, um longo caminho pela frente, com muito trabalho e grandes conquistas. E também para aquelas pessoas que, de suas famílias, né? Amigos que você sabe que aniversariam. Então vamos todos mentalizar a eles nesse momento em que nós estivemos fazendo oração, para fortalecê-los, claro que todos precisam do fortalecimento, né? Quem não precisa? Nós mesmos em nosso dia a dia somos todos necessitados. Mas sempre com a graça de Deus estamos fazendo nossas orações, comunicando com o nosso Pai,
E isso é muito bom, e ao mesmo tempo, claro, colaborando com os nossos irmãos, mandando a eles todos nossas vibrações de amor, nossas vibrações positivas. Especialmente neste período, né? Período de Natal, Em período de Natal tem quem goste, tem quem não goste, tá? Aqueles que são indiferentes, mas normalmente muitos não gostam porque, né, é uma época, né, carinhosa, claro que é, e muitos perderam seus entes queridos de muita afeição, então sentem muita falta, não se sentem bem nessa época, mas acima de tudo, pensem sempre na justiça divina, na sabedoria de Deus, sabe o que faz para todos nós, coloca e nos auxilia sempre em nossos caminhos, e para aqueles que partiram, né, nossos entes queridos que estão lá no plano espiritual, claro, eles necessitam muito mais da nossa oração, uma oração forte, feita com alegria, com paixão por eles, do que de nossas lamentações, né? Do que de nossas tristezas, de nossas mágoas. Claro que é difícil, sem dúvida, eu também sei, já não tenho pai nem mãe, né? Sei que é difícil, sente falta, mas eles precisam muito de nossos pensamentos positivos, nossas vibrações positivas, porque a jornada deles continua. E se nós ficamos muito lamentando, isso acaba preocupando a eles e mesmo às vezes, né, com desencarne recente, atrapalha a recuperação, porque a conexão mental existe. Então que essa conexão seja feita da melhor maneira, fazendo orações, pedindo as bênçãos de nosso Pai, mas com alegria no coração. E por que eu digo alegria no coração ao orar por aqueles que se foram? Porque cumpriram aqui sua jornada, tiveram aqui sua experiência, tiveram aqui seu tempo para fazer tudo aquilo que se propuseram a fazer no momento da reencarnação. Conseguir ou não, vai do dia a dia, vai das oportunidades, vai das decisões de cada um, mas estiveram aqui, deram a vida aos seus descendentes, trouxeram a todos nós, os espíritos estavam no plano espiritual, e viemos para esse mundo para cumprir também nossa missão. Por isso precisamos sempre agradecer a eles, porque se estamos aqui é pela oportunidade que eles nos deram, né? Com muita alegria de nos ter entre eles, com alegria de criarem a todos nós, educarem, orientarem, fazerem o seu melhor, embora muitas vezes achemos que o melhor que fizeram não foi o suficiente, mas isso quem julga e sabe é nosso Pai, nosso Criador. Por isso, nossas orações precisam sim ser de alegria, para que possam prosseguir a sua jornada com tranquilidade espiritual. E claro, toda oração com alegria é um agradecimento. É um agradecimento, não uma lamentação. Dói, dói. Mas nossa consciência precisa trabalhar nesse sentido de agradecer a eles que lá estão, né? E assim tocamos a vida, a existência, tem que prosseguir. E por isso procuramos fazer nosso melhor. E vamos então ao nosso Evangelho. Olha o Evangelho chegando. Não vades aos gentios. Vamos ver, né, o que quer dizer isso aqui pelo texto de São Mateus. Vamos lá. Jesus enviou os seus 12, os apóstolos, depois de lhes ter dado as instruções seguintes. Não vades aos gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares para onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. São Mateus, capítulo 10, versículos 5, 6 e 7. E aí, o Evangelho vem e nos fala. Jesus prova em muitas circunstâncias que suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas que abarcam toda a humanidade. Se, pois, disse aos seus apóstolos para não ir aos pagãos, não foi por desdenhar sua conversão, o que teria sido pouco caridoso, mas porque os judeus que criam na unicidade de Deus e esperam o Messias estavam preparados pela lei de Moisés e os profetas para receber a sua palavra. Entre os pagãos, a própria base faltando, tudo estava por fazer. E os apóstolos não estavam ainda bastante esclarecidos para uma tão pesada tarefa. Por isso disse-lhes: ide as ovelhas desgarradas de Israel.
quer dizer, ide semear num terreno já preparado, sabendo bem que a conversão dos gentios viria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, no centro mesmo do paganismo, os apóstolos iriam plantar a cruz. Essas palavras podem se aplicar aos adeptos e aos propagadores do espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os escarnecedores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo destes, procuram primeiro os prosélitos entre as pessoas de boa vontade, daqueles que desejam a luz, em que se encontra um germe fecundo, e o número deles é grande, sem perder seu tempo com aqueles que se recusam a ver e ouvir, e se obstinam tanto mais pelo orgulho, quanto se parece ligar mais valor à sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente, do que a um único que se compraz na obscuridade, porque aumentar o número dos que sustentam a causa em sua maior proporção. Deixar os outros tranquilos não é indiferença, mas uma boa política. Sua vez virá, quando serão dominados pela opinião geral e ouvirão a mesma coisa repetida sem cessar ao seu redor. Então, crerão aceitar a ideia voluntariamente por si mesmos, e não sob a pressão de um indivíduo. Depois, ocorre com as ideias o mesmo que com as sementes. Elas não podem germinar antes da época, somente em terreno preparado. Por isso, é melhor esperar o tempo propício e cultivar primeiro as que germinaram, para evitar que abortem as outras em as apressando muito. Ao tempo de Jesus, e em consequência das ideias restritas e materiais da época, tudo estava circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram pequenos povos circundantes. E hoje as ideias se universalizam e se espiritualizam. A luz nova não é privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem mais barreiras. Tem seu foco por toda parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios não são mais um povo, porém uma opinião que se encontra por toda parte, e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo. Não é mais com as armas da guerra que são combatidos, mas com o poder da ideia. Está aí hoje o nosso Evangelho, e fala, não vades aos gentios, texto aqui de São Mateus. E nós temos um esclarecimento aqui feito pelo Evangelho, que nós podemos dizer que realmente ele é muito bem esclarecido, é bem esclarecedor. Claro que quando nós descobrimos o Espiritismo, vamos assim dizer, ou aquilo tudo que ele nos fala, aquilo tudo que nos revela, não tem aquilo que esconder, porque tudo que se sabe em termos do homem, de sua origem, da religião, em termos do seu espírito, tudo é revelado, nada é escondido. E à medida que novas situações, novos conceitos forem sendo descobertos, também serão todos absolutamente revelados. Porque anda, como nós bem sabemos, ao lado da ciência, das descobertas científicas, que explicam os fenômenos que ocorrem. Todos os fenômenos de origem física, química, biológica, a ciência está aí porque ela se interessa em descobrir. Há pessoas interessadas em descobrir novas coisas, novos entendimentos, descobrir aquilo que para muitos é o mistério da vida, o mistério da vida física, como nós aqui estamos agora, o mistério da vida espiritual, que a todos interessa,
mas que há muitos ainda que estão, digamos assim, presos em suas opiniões, motivadas até pela maneira como foram assim ensinados. Então tem muita restrição. Aqui algo novo e que procura sim explicar aquilo que para outros é mistério, é dúvida, é coisa que só pertence a Deus, não conseguem. E como diz, o nosso evangelho, é tudo a seu tempo. O campo precisa ser preparado para que seja semeado, para que a semente encontre condições de bem distribuir suas raízes, de bem aproveitar as condições do solo e assim germine, cresça, floresça, dê frutos. Assim é também com as ideias novas, os novos descobrimentos. Aquilo tudo porque nós lutamos para saber, e quando vem à tona, vem à luz, vem a verdade, nós não aceitamos. Porque vai contra isso, vai contra aquilo, que são coisas que vêm já de tempos e tempos e tempos. Mas cada um a seu tempo, a própria doutrina a seu tempo. Assim como o próprio cristianismo, quando surgiu, surgiu lá na Judéia, naquele povo que era pequeno, mas era um povo que era ligado em Deus, Deus único, e cercado por outros povos que tinham os mais diferentes níveis religiosos, acreditavam nas coisas mais, às vezes disparatadas, mas acreditavam. E como mudar de repente para uma outra situação? Não é fácil, a gente tem que reconhecer que não é fácil. Mesmo nós, quando fomos aos poucos descobrindo o Espiritismo, nós ficamos realmente encantados com aquilo tudo que nos é colocado, da maneira como é colocado, que nos abre a mente para uma série de coisas. Mas, se você não tiver ali aquele interesse em saber, dificulta. E se você, em sabendo, acha que é muito exigido por aquilo novo que você descobriu, vai exigir muito de você, aí vai da sua vontade de abraçar e continuar, porque senão você das costas sai, vai embora e muitas vezes, claro, volta para onde você estava e se achava confortável, até mesmo porque não seria tão exigido. E nós sabemos que a doutrina exige muita mudança interior. Como diz a Joana, ir arrancando aos poucos todas essas deficiências nas virtudes que nós temos, e temos muitas e muitas deficiências. E nós bem sabemos disso. Nós somos esclarecidos quanto a isso, não há dúvida. Então, a perseverança, a vontade, a aplicação precisa ser constante. Então, a doutrina está caminhando? Claro que está caminhando, com toda certeza que está caminhando. Porque nós sabemos que nas reuniões públicas, quando há palestras, na questão de se tomar o passe para aquela energização positiva, na fluidificação da água, tomar a água, todos vão. E não vão só apenas espíritas. Não, nós bem sabemos disso. Há muitos de outras religiões e são todos muito bem-vindos. São todos muito acolhidos. E mesmo aqueles que procuram a doutrina para melhorar fisicamente, está com algum problema de saúde, então vai, se dedica, faz suas orações, acredita, e assim tem aquela melhora, não é porque melhorou que também precisa ser espírita. Se foi lá com o objetivo de conseguir uma melhora e conseguiu, também foi por uma questão própria de mérito dele. Mas qual é ali a obrigação de aí seguir tudo que a doutrina coloca, etc? Vai de cada um. Então, cada um a seu tempo. E quando Jesus ali disse, não vá aos gentios, é que ele sabia que seria extremamente difícil para aquela época, naquele instante, tentar convencer aquele povo. Por isso ficaram bem ali restritos ao povo judeu, a Israel, mas depois não teve jeito. Os próprios apóstolos que vieram colocar o pé na estrada, como se diz à época, colocar as sandálias na estrada, comer muita poeira e fazer como o próprio Cristo mandou. Ir de porta em porta, pedir comida, pedir água e tocar a vida. É como era aquele tempo, diferente de hoje, mas não muito diferente nas mentes que hoje nós ainda encontramos por aqui. Mas é o tempo de cada um. É o tempo de cada um. Então, quando se diz que ficar forçando, não adianta. Colocamos, sim.
pessoal pergunta o que é, como que funciona. Abrimos, falamos, não há nada para ser escondido. Agora o interesse é de cada um, né? De conhecer um pouco mais, de se interessar ou não e, claro, seguir o seu caminho, que é isso que precisa cada um de nós fazer. E é isso, olha aqui, o evangelho nosso hoje foi esse. Não vades aos gentios, mas nós vamos, claro, sempre levando a mensagem quando necessário assim o é, não é? Não tem problema algum. Meus queridos amigos, vamos ver aqui então, né, com vocês que estão por aqui, vamos lá, vamos ver aqui mais, boa noite, e vocês, claro, que estão conosco, vamos ver o nosso precioso notebook aqui que está cansadinho, vamos ver. Fim de ano até ele fica cansado, né? Então, aqui vamos dando aqui o nosso abraço também para o Sina Ambrósio, também para o Eliseu Gasparino, também para a Viviane Ortelli. Olha, Viviane, olha aqui, a Célia está aqui, mandando um abraço para você, deu um sorriso, né? Trabalharam muito tempo juntas, amigas, e nem sabiam, né? Você nem sabia que a Célia era minha esposa, que nós, crianças, corríamos descalços lá pelas ruas de Rio Claro, né? Tempo bom, a amizade continua. Seja bem-vindo, viu? Você e toda a tua família, mande lembranças para eles. Também aqui a Márcia Siqueira, mandando boa noite. O Pedro Freitas, olha aí. Maria Ângela, Dona Bela, conosco. Grande abraço, Ângela. Mandando aqui suas rosas para todos nós, que maravilha. Sandra Carvalho conosco também. Leone Pereira, Cacilda Cassiano, Fabiano Urban. Em especial, peço a todos que mentalizem positivo o papai Jarbas, que ela está inclusive no hospital, teve um resultado positivo para metástase, né? Caminhos, né, de nossas vidas, mas estaremos sim fazendo pensamento positivo para o seu papai, né, com muito amor no coração, como temos por todos vocês, todos nós que nos reunimos nesse instante, claro, por todos os nossos irmãos que assim necessitam. Tranquila, Fabiana, papai Jarbas vai ser muito bem mentalizado aqui, né? Sempre sob a proteção de nosso querido Mestre Jesus, tá bom? Também a Rita de Cássia, Tamires Pena, dando aqui o boa noite, e a Judélia também. E aqui temos nossos queridos amigos que mandam aquele like bacana. Então vamos falar aqui alguns, porque nem todos aparecem, tá bom? Irani Luceno, Glaudemir Ruiz, marido da Cacilda, também Alcina Ambrosio, Eliseu Gasparini, Márcia Siqueira, Lúcio Antônio, Fabiana Maria Urbã, Pedro Freitas, Maria Ângela Dona Bela, Carlos Santana, Sandra Carvalho, Michele da Silva Oliveira, Sônia Ramalho, Noel Santos, Erasmo Martins, Leone Pereira, Cacilda Cassiano, Tamires Pena, Inês Herman e mais alguns de vocês. Nosso coração para todos vocês e que estamos juntos, né? Nessa caminhada, nessa jornada, para esse momento, daqui a pouquinho, nosso momento de oração, né? E vamos ver o que Joana de Ângeles aqui nos diz. Vamos ver? A pergunta é 168. Vinde a mim todos vós que vos encontrais aflitos. Palavras do Mestre. E a pergunta, a quais aflitos o Mestre se referia? Né? E Joana vem e nos fala. Muitas aflições têm a medida que se lhes atribui, aumentando-as ou valorizando-as, em face de uma atitude falsa ou decorrente de uma exigência, de um mérito que em verdade não se possui. Então, muitas vezes nos afligimos por coisas que, na realidade, nem deveria ser motivo de aflição, como ela mesma disse. Nos afligimos por quê? Muitas vezes exigimos um mérito que realmente nós não temos. Algumas atitudes que tivemos, que foram atitudes espontâneas, como sempre devemos nos lembrar que sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita dá. Humildade, caridade. E se nós andarmos efetivamente no campo da humildade, no campo da caridade como deve ser, jamais nos afligiremos por não termos nossos méritos reconhecidos. Porque se você quer reconhecimento do seu mérito, é seu orgulho que está falando.
né? O seu ego, aquele amor próprio, aquela coisa, né? E aí acaba com dores, e essas dores podem acabar com sofrimento, e aí vai. Então, cuidado, muito cuidado, né? E ela nos diz: os aflitos a que se refere o mestre são aqueles que da tribulação retiram o bom proveito. Aqueles que encontram na dor um desafio para superarem-se a si mesmos. Os que se abrasam na fé ardente e sobrepõem-se às conjunturas dolorosas. Todos os que convertem as dificuldades e provações em experiências de sabedoria. Os que, sob o escruciar dos testemunhos, demonstram a sua fé e perseverança nos ideais esposados, porfiando fiéis aos compromissos abraçados. Então, como diz aqui Joana, todos aqueles que transformam as dificuldades em uma maneira de aumentarem a sua fé, de acreditarem que tudo realmente vai acontecer, acontece e muitas vezes independe da nossa vontade o acontecimento, porque é algo que muitas vezes realmente precisamos passar e vamos encontrar na sobreposição desses obstáculos forças que nem imaginávamos que tínhamos. E isso se deve a quê? A essa vontade de superar as dificuldades pela fé que abraçamos. Por essa necessidade realmente de superar. Procurar entender de uma forma clara que as atribulações, como diz aqui, existem. E olha só como que ela fala, né? Todas essas situações difíceis para nós. Os aflitos a que se refere o mestre são aqueles que da tribulação retiram o bom proveito. Aqueles que encontram na dor um desafio para superarem-se a si mesmos. Os que se abrasam na fé ardente sobrepõem-se às conjunturas dolorosas. Todos os que convertem as dificuldades e provações em experiências de sabedoria. Os que, sob os cruciados testemunhos, demonstram a sua fé e perseverança nos ideais esposados, quando somos, né, quando fazem maledicências, quando falam mal daquilo que nós acreditamos de nossa fé, etc., superamos. Então, isso porfiando fiéis nos compromissos abraçados. Né? Essa oportunidade de demonstrar que acredita na sabedoria de Deus, acredita na justiça divina e que as dificuldades existem, claro que existem, mas vamos lutar para superá-las, acreditando. Né? Se não acontecem, já aconteceram, como saber se não poderão acontecer novamente? Né? Tornarmos-nos aflitos, mas que essa aflição sirva assim, para que nós possamos sempre justificá-la com nossa fé e superá-las. Né? Se não as conseguirmos superar, também aí vale a nossa fé. É algo que serve à nossa própria depuração espiritual. É aquilo que temos nesse mundo. É aquilo que temos. O que é? Ou é o aprendizado que vem dela. Então. É como disse a Célia, que tudo isso, o que é para nós? É um aprendizado. É aquela transformação da teoria em prática. Nós ouvimos falar sempre, estamos aqui porque, né, temos coisas a acertar, temos para melhorar nosso dia a dia, meu espírito precisa se elevar para eu voltar melhor. Sabemos disso, mas quando vem uma dificuldade, é um Deus nos acuda. E muitas vezes duvidamos até da justiça divina, mas por que comigo? Então, na realidade, onde que fica mesmo a nossa fé? É uma pergunta que nós precisamos fazer no dia a dia. E Joana conclui: os aflitos humildes e que se convertem em lições vivas de otimismo e de esperança, eis os que serão bem-aventurados, porque após as dívidas resgatadas, os labores realizados, os testemunhos confirmados, serão consolados pela bênção da consciência tranquila, no país da redenção total. Os aflitos humildes que convertem em lições vivas de otimismo e de esperança. Então,
Aflições existem, dificuldades existem, vão sempre existir, está no nosso caminho, neste mundo, planeta que nós chamamos, né, de provas e expiações. Então, quando as aflições vêm, precisamos acreditar, sim, lutar, 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 lutar. Se porventura não conseguir o objetivo, né, que desejamos, a nossa luta é extremamente válida, porque nós traremos a nossa razão, trabalho, aprendizado prático daquilo que nós temos em teoria, superação das dificuldades. É o que se propõe, é o que acontece conosco, é o que acontece com todo mundo, é o que acontece, se não pessoalmente com você que está me ouvindo, acontece com o teu marido, acontece com o teu filho, com a tua vizinha, acontece com familiares, acontece com todo mundo uma hora ou outra. Então que sejamos fortes, né? Sejamos firmes nas nossas convicções, naquilo que acreditamos em nossa doutrina, né? Independentemente de ser espírita ou não, acredite e tenha fé. A fé remove montanhas para todos. Todos que acreditam fielmente que trabalham estão no bom caminho. É esse o desafio para cada um de nós, né? Então, meus amigos, é isso. Evangelho Joana de Ângeles falando um pouquinho para nós. E nesta antevéspera de Natal, claro, vamos fazer nossa oração, agradecer as maravilhas que nosso Pai coloca a nosso dispor, agradecer as oportunidades que temos de dar testemunho vivo de nossa fé por aquilo que nos acontece e pela maneira como reagimos. Esse é o grande desafio. Então vamos também aqui, né, neste momento, registrar vocês que estão por aqui, vamos partir para a nossa prece. E assim, vamos ver aqui. Olha aqui. Dando boa noite para nós, a Francinete Batista Parente, um grande abraço a você, para o Robson, para o Luciano, e que tudo transcorra bem aí com vocês, né, naquela ameaça do Covid aí, tá bom? Sônia Martins conosco também, Josilda Rampazzo, boa noite, Josilda, um grande abraço, seja bem-vindo. Sônia Martins, ó, o Fernando Barman também, o nosso, inclusive, colega lá, né, quando trabalhava, ele trabalhava conosco lá, um grande abraço para você, viu, Fernando? Faz um churrasco maravilhoso, viu, pessoal? Pode consultar lá, Fernando Barman, no Facebook. E ele diz aqui, né, que Deus abençoe grandemente a vida da família, a família de todos nós, todas as nossas vidas, né, Fernando? Fátima dos Anjos também conosco, Rômulo de Magalhães. E aí, olha, Viviane mandou um beijo para você, viu, Sérgio? Então ela agradece e manda outro para você, Viviane, todo nosso também. Alcina Ambrósio, né? Eliseu Gasparini. Então vocês aqui conosco, muito agradecido, mandando um abraço então para o Rubens Tadeu Arena, também nosso amigo lá de Rio Claro, o Denison de Melo, Antônio Zambonini, Alcina, o César Galtério, Fátima dos Anjos, Maurício Garcia e todos vocês que também deixam seu like, vocês também compartilham. Nessa época de Natal, vamos também compartilhar. Compartilhe aí nosso encontro com os amigos aí, levando a eles também nossa mensagem de amor, nossas vibrações positivas. Então, meus queridos amigos, nesse instante vamos falar, pensar, vibrar positivamente pelos aniversariantes. A Vânia Souza, Tamires Veiga, Sônia Lofiego, a Marcos Moraes, Laís Ramos, Fernando Dias, Fernando Barman. Então, Fernando Dias, Fernando Barman, são mesmo, tem 2 perfis, o danadinho lá. Jailson Cordeiro também. E os nossos queridos irmãos, né? Também o papai da Fabiana Urban, que está lá no hospital, né? Ela inclusive está lá também. Vamos mandar pensamentos positivos, vibrações de amor muito grande para ele, fortalecer o papai dela, o Jarbas, né? O seu Jarbas, receba nosso carinho, nosso amor, nossas vibrações de amor positivas para você, Fabiana, e para o teu papai também, viu? E assim também para o Richard Firmino Castro, além do Joaquim da Silva, Henrique Cassiano Rosa, Luciano Batista, Rodrigo Nunes Frari, Margarida Pucci, Elaine Pieroni, Leonardo Henrique, Marisa Belmudes, Maria Aparecida Capellini, Ana Paula Firmino, Antônio Donizete Neves, Viviane Leal, Maria da Consolação Almeida Pinto, Rubens Cassiano Rosa, Geraldo Soares de Mello,
o Elton Francisco de Lima, Fátima Aparecida Cardoso Bertolo, Paulo Henrique da Costa Cunha, Tennyson Santos de Jesus, Rosa Ferreira de Ávila, Gabriel Ruiz Miller, José da Costa Travassos, Amanda Cassiano Dias, Rizoraide Maria da Silva, Pedro Lemos, Ivonete Bueno Quirino, Osni Belotti, Giovanna Araújo Barreto, Monize Caputini Talasso Lopes, Rony Ferreira Lopes, Pedro Henrique Talasso Venerando, Igor Gabriel, José Nunes, Inês Montovalele Nunes, Marilena Pascales, Elias Ian Pascales, Eleonalda Gouveia, Sebastiane Deltrudes da Silva, Elisete Blichuvet, Ariel Blichuvet Dallas Enho, Fábio Paniza Dias, João Pedro Afonso Altran. Então, meus queridos, quando nós mentalizamos, né, esses que nós citamos, e também esses que estão na mente de vocês, quando vocês mentalizam, né, esses pelo aniversário, por necessitarem de um auxílio físico, claro que toda essa mentalização vai para a nossa corrente de fluidos positivos que são enviados para o nosso Mestre Jesus e, consequentemente, para o nosso Pai. Então, algumas vezes eu leio aqui, né, durante a mensagem, pedindo oração para os familiares, e eu sempre falo, no momento da oração, mentalize, porque a sua mentalização junta-se às nossas e forma-se assim uma corrente de mentalização positiva. As mentalizações não chegam lá, cada uma do seu jeito, mas chegam tudo junto. Né? Então as bênçãos vêm para todos, da mesma maneira, na mesma quantidade, no mesmo teor, porque nosso Pai é justo e é soberano. Vamos então fazer nossas orações, pensando nestes nossos irmãos, pedindo para nós, nossos lares, para o nosso país, para o nosso planeta, para o nosso trabalho, pela água que bebemos, essa água que é a nossa própria vida. Vamos lá, meus irmãos. E nesse instante, vamos fazer aquele momento, então, inicial de meditação, tranquilizando o nosso corpo, nosso organismo e nossa mente para essa nossa conversinha com o nosso Papai do Céu. Vamos lá? Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules Filii Evi, ad te suspiramus, gementis et plentis, in ac lacrimarum vale. Salve Regina, Pai nosso, nosso Pai, Divino Pai que estás nos céus de todo o seu universo, atendendo, amando a todos os seus filhos. Nós, seus filhos, aqui reunidos neste momento, ligando-nos uns aos outros em pensamentos positivos, pensamentos de amor, numa corrente fluídica, única, maravilhosa. Segue até vós, levando nossos pedidos, e mais que nossos pedidos, nossos agradecimentos, querido Pai. Agradecimentos a vós, agradecimento ao nosso querido Mestre Jesus, agradecimento à nossa querida Mamãe. Obrigado, Senhor, obrigado por todos nós, por todos os seus filhos que estejam na vida espiritual ou que estejam aqui conosco, encarnados, lutando no dia a dia para poderem, sim, resgatar seus erros e melhorar. O dom da vida que nos destes, ó Pai, nós agradecemos porque sabemos que vem de Tua misericórdia, de Teu amor infinito por todos nós, seus filhos. E assim dá-nos a oportunidade de estarmos juntos, onde precisamos estar, na família que precisamos estar, nos ambientes em que necessitamos estar. Por isso agradecemos, Senhor, por todos esses que hoje aniversariam felizes por mais um ano entre nós, na luta do dia a dia. Felizes estamos por esses nossos irmãos que vêm ao mundo, que nascem hoje por seus abençoados pais.
abraçando a dificuldade do dia a dia. E como não agradecer também por aqueles que partiram, completaram aqui sua jornada, combateram o bom combate, e a fé os move junto de vós novamente. Acolhidos pelos bons espíritos, espíritos abençoados, santificados, que se dedicam com amor à recepção desses nossos irmãos que partem e que se encontram no plano espiritual. E como acolhem com carinho esses nossos irmãos que partiram vitimados pelo Covid, Pai. E agradecemos a todos aqueles que trabalham na saúde. Agradecemos também, Senhor, por nosso trabalho, pelos nossos ambientes de trabalho, por aqueles que nos dão o trabalho. Fortalecei-nos a todos, ó Pai. E agradecemos e pedimos a vós pelos dirigentes de todas as nações, que encontrem no seu amor o caminho para que seu orgulho não atrapalhe suas decisões e trabalhem efetivamente pelo bem do povo que tanto necessita. Obrigado, Senhor, por este planeta cheio de cores, luzes, cheio de amor que a natureza nos dá, equilibrado até que nós chegamos e hoje sofre. Auxilia-nos a recuperar a vida animal, vegetal, Pai. E assim agradecemos a vós. Agradecemos a vós pela água que bebemos, que nos dá a vida, água que fluidificada por suas bênçãos nos equilibra. Obrigado, Pai. E assim, elevamos até vós o coração cheio de amor, a oração que nosso Mestre nos ensinou. E assim dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, ó Pai. Livra-nos de todos os males. E que assim seja, porque vosso é o reino, o poder e a glória por toda a eternidade. E nós os pedimos que seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia amorosa e infinita para com todos nós esteja sempre conosco. Seus filhos encarnados, desencarnados neste mundo, onde quer que estejam, em todo o seu universo brilhante e iluminado. Em nossos lares, protegendo, nos amparando, purificando. Ou aqueles que vêm aos nossos lares, trazendo o seu amor e partem com muito mais. Nossas casas de oração, iluminai-as sempre, sempre. A equipe espiritual de todas as casas espíritas, todos os seus espíritos amorosos que tanto auxiliam a todos, em todos os templos de todas as religiões. Obrigado, Pai. Obrigado. E a vós abrimos nosso coração. Abrimos para que seu amor nos preencha, nos ilumine e que possamos auxiliar a todos os nossos irmãos sempre na caridade e no amor. Obrigado, Senhor. Agora e para todo sempre. Nós os louvamos, nós os agradecemos. A vós, ao querido Mestre Jesus, nosso irmão maior sempre conosco. Nossa querida Mãe, seu olhar sempre amoroso sobre todos nós. Abençoa-nos, Pai, agora e para todo sempre. Que assim seja, sempre com amor em nosso coração. E assim, meus amigos, como é bom, podermos desfrutar, estarmos juntos nesse instante de comunicação com o nosso Pai, com o nosso querido Mestre Jesus, e assim nos unirmos, recebendo então as bênçãos e mais do que tudo, transmitindo a bênção para esses nossos irmãos que tanto necessitam, que estão em aflição, que estão com problemas de saúde, mas também recebendo esses bálsamos de alegria por aqueles que hoje aniversariam, que estão com alegria em seu coração. Então, hoje nosso encontro aqui termina com a graça de Deus. Um grande, imenso beijo para todos vocês, meu e da Célia, que aqui está. Aquele abraço, coração a coração, transportando energias positivas por toda a nossa comunidade, por toda a nossa cidade, nosso estado, nosso país e por todo o mundo, para todos aqueles que necessitam.
fiquem em paz. Amanhã, véspera de Natal, estaremos aqui sem problema algum. Sabemos que é difícil para muitos, né? São muitas atividades, mas nós estaremos aqui sim, né? E claro, antes nós vamos rodar o vídeo. O vídeo já está quase prontinho, está ficando bonitinho, simpático. Quase 200 fotos lá colocadas com nome, lugar. Espero que gostem, viu? E amanhã antes, então, eu vou fazer uma publicação antes, já pela tarde, dizendo aproximadamente o horário, porque é o tempo também dele terminar e depois nós já entrarmos com o nosso encontro, tá bom? Espero que gostem, né? Foi feito com o coração, unindo a todos nós neste momento. Claro que não tem todos, porque eu me fixei mais nesses últimos dias de vocês que foram, então, deixando seu boa noite, foram deixando os likes. Foi a maneira de localizá-los, né? Aí entrando no perfil, tirando a foto, nome, cidade e tal. Mas, de qualquer forma, é extensivo a todos vocês. Se não estiverem lá, me perdoem de coração, tá bom? Como a gente falha, né? Nosso vídeo de ontem foi um desastre no início, esqueci de ontem adiante, foi um desastre. Nós fazemos de bom coração, e isso é o que mais importa para todos nós, para nós aqui que estamos em casa. Beijão para vocês, fiquem bem, uma belíssima noite, descansem, preparem, abram seu coração, porque Jesus está chegando. Nada mais lindo do que a presença do Mestre em nossas vidas. Até amanhã, meus irmãos, fiquem em paz, distribuam a paz, porque a paz do Senhor seja sempre conosco, né, bom velhinho? Olha ele aqui, ó, o bom velhinho. Até mais, fiquem com Deus. Tchau, minha gente, aquele abraço a todos.